Saudações. Então, continuando, na última aula nós vimos a necessidade, que havia a necessidade de converter uma variável numérica em uma variável categórica. Bom, então a gente pode observar aqui nessa tela que nós temos faixa etária, ou a idade, dividido em faixas etárias. 60 a 69, 70 a 79 anos e acima de 80 anos. Né? Então, aqui nós precisamos olhar lá no nosso banco de dados e ver como que essa variável se encontra. Bem como eu também tenho a variável estado civil, em que ela está como solteiro, casado e viúvo. Né? Então, como que eu vou organizar essa variável? De que maneira que eu vou fazer isso? Bom, então vamos para o SPSS e vamos observar. Então aqui, ó, quando eu olho as variáveis, essa parte aqui do SPSS, eu tenho visualização de dados, observem abaixo, onde eu vejo os dados brutos, e a visualização de variável. Aí, na visualização de variável, eu tenho algumas situações. O que me chama a atenção aqui, o que vocês devem observar, é o tipo de medida que ela é. Então eu tenho variável do tipo numérico, né? Todas são numéricas porque são todos números. Aqui cidade eu tenho uma variável que entra sequência de caracteres. Lembrando que eu tenho lá, como que é a sequência de caracteres? Por que ele chama de sequência de caracteres? Se eu observar, em cidade eu tenho C07, ok? Então, C08, C17. Então, ele me diz que é uma sequência de caracteres. Uma variável dessa maneira restringe a minha análise. Alguns testes estatísticos não poderão ser feitos. Regressões não poderão ser feitas quando eu tenho esse tipo de variável, ok? Mas não é o nosso interesse, então não é muito problema. Agora, voltando para a visualização de variável, então observe que eu estou trocando aqui no rodapé da página, é que eu tenho essa informação de, maximizando aqui, de visualização ou de dados ou de variável. Bom, então olhando a visualização da variável aqui, eu posso observar que elas são escala, nominal ou escala. Então aqui eu tenho três tipos, eu posso colocar como ordinal, recordando que ordinal é aquela quando eu tenho uma ordem entre elas, né? Então eu poderia definir uma ordem entre primeiro, segundo e terceiro grau, então classes sociais, que existe uma ordem, mas se eu colocar como nominal, o sistema vai entender tranquilamente, não tem problema. Agora, quando é escalar, ela é uma medida em números. Então, observamos, eu quero ver a idade. Eu não tenho faixa etária no meu rol de variáveis, mas eu tenho idade. Né? Se eu tenho, e a idade é uma variável escalar. Só que, no trabalho que eu pedi para vocês, eu coloquei ela em faixas etárias. Né? Então, eu preciso transformar essa variável numérica em faixas etárias. Né? Por que, que eu optei por essas faixas? Porque aqui é uma divisão entre que seria o idoso jovem, o idoso idoso e o idoso longevo, que é o acima de 80 anos. Bom, então voltando para essa variável, observemos no menu que eu tenho aqui nessa minha barra de opções, eu tenho transformar. Transformar, recodificar em variáveis diferentes. Então eu quero transformar uma variável que é escalar em uma variável categórica. É uma variável numérica, que é uma variável contínua em categórica. Então eu entro, repetindo, em transformar, recodificar em variáveis diferentes. Porque eu quero manter a variável idade, mas eu quero criar uma outra variável. Ok? Então vamos lá. Recodificar em variáveis diferentes. Um clique já abriu a minha tela aqui. Qual é a variável que eu quero? Variável idade. Variável idade é a minha variável de entrada. Ele já está me dizendo que é uma variável numérica, idade. Qual é o nome da nova variável? Aqui é a variável de saída. Então eu vou chamar ela de FET. Faixa etária nova. FET. O rótulo, para eu entender, vai ser faixa etária nova. Né?
Então eu vou chamar de faixa etária nova. Importante, tenho que clicar no alterar. Quando eu cliquei no alterar, ele transformou aqui, observaram? Ok? Então, criei a variável nova, que é a variável de saída. Agora, valores antigo e novo. Abre uma outra tela. Nessa tela, eu vou escolher. Lembram as faixas? Então, eu já defini que faixas eu quero. De 60 a 69 anos vai ser a faixa etária, a primeira faixa etária. Então, eu entro em amplitude, 60 até 69 anos. Essa é a amplitude de idade. Então, os números compreendidos dos 60 até os 69 passarão a se chamar 1. Então, aqui no valor, novo valor, eu coloco como 1. Incluir. Agora, dos 70 aos 79 anos, passa a se chamar variável 2. Agora, aqui eu disse que é acima dos 80 anos, porque eu não sei, pode ter pessoas de 100 anos, 101, 110 anos. Então, eu posso usar essa opção. Amplitude, valor, até a mais alta. Então, eu quero 80 acima. E eu vou chamar isso de 3. Incluir. Ok? Tranquilo? Então, aqui ele está me dizendo que dos 60 ao 69, que é o valor antigo, passará a ser o valor novo de 1. De 70 a 79, passará a ser o valor 2. De 80 acima, passará a ser o valor 3. Ok? Tudo feito. Continuar. Então, já fiz, alterei a variável, criei os valores e dou um OK. Ele abre a saída me mostrando que foi feito uma recodificação da variável idade, passando a ser faixa etária nova. Agora, para verificar como isso ficou, eu venho em Analisar, Estatística Descritiva, Frequências. Vou reconfigurar, porque agora eu quero saber se essa faixa etária nova, olha o rótulo que foi criada para ela. Então agora eu observo que escolhi ela e dou um OK, simplesmente um OK. Ótimo! Então nós temos 2.969 participantes nessa amostra, como nas outras variáveis, em que da categoria 1 eu tenho 1.348, da categoria 2, 1.053, da categoria 3, 568, com as suas respectivas percentagens, ou valor percentual relativo ao total da amostra. Ok? Tranquilo até aqui? Ótimo. Então, vamos voltar para cá. Eu criei uma variável nova, então eu posso selecionar essa variável faixa etária aqui, vou copiar ela e vou lá, lembra no meu dicionário de dados, eu não tenho aqui a faixa etária, então estou criando a faixa etária, vou incluir ela aqui, e aqui eu vou chamar que faixa etária 60 69, 69 anos é o meu número 1. Então, 2, 70, 79 e 3 acima de 80 anos. Vou salvar. E agora eu tenho o dicionário do dado da minha variável nova, ok? Posso excluir isso aqui para ficar mais organizado, assim como vocês queiram fazer. Assim só para facilitar e nós ganharmos nosso tempo. Voltando agora para os dados, então eu criei, com isso nós acabamos de transformar uma variável numérica, uma variável escalar, um dado numérico contínuo, que era uma medida em anos, em uma faixa etária. Ok? Tranquilo até aqui? Espero que tenha sido claro.
Qualquer dúvida, deixe seu comentário ou então contate por e-mail. Obrigado. Logo voltamos com a próxima aula em que vamos recodificar variáveis categóricas, criando novas categorias. Um abraço e até mais.